interesse do Fortaleza em Vargas. Você sabe que tem torcedor aí que levaria no aeroporto, mas... Acho que a grande maioria, né? Pelo custo-benefício, tá, gente? Não, O Vargas é um eu acho que ótimo seria- eu acho que jogador, seria seleção, uma né? saída hoje que não seria Mas ele quer lamentada jogar. por ninguém. Vamos combinar aqui, a gente brinca e tal, mas olha só, ninguém chegaria a uma seleção de um país se não tivesse qualidade. E o Vargas ajudou o Atlético também. Nós já tivemos O momentos em Vargas que... foi Jogaria fundamental na seleção em da Noruega. 2021. Como é que é? Fundamental em 2021. Foi peça muito importante. Mas vocês repararam que vocês só falaram no verbo conjugado no passado? sim, de É, fato. Ele já foi Não, um grande mas jogador. presta Por atenção. isso que Ele não, não é mais. haveria lamentações, Não, né? não é mais aí também, cabido. Não Não é é mais, CJ. Desculpa, mas não é. Mas como pelo que- 22, como pelo não é, 23 cara? dele, não é, CJ. Ué, ele pode não estar servindo para o Atlético, mas falar que ele não é um grande jogador? Mas eu tô falando dele jogando no Atlético, é onde Abdicou ele jogar joga. bola, né? Veja bem. Então, Se ele vai se tornar, se ele vai voltar a ser no Fortaleza, é outro departamento. Eu não tô falando disso. Eu estou falando que hoje ele não é mais o grande jogador que ele foi. o E ponto. custo-benefício dele no Atlético é mais custo do que benefício. Ele deu uma largada, mas é um jogador que tem um passado bem vitorioso, Sim, um CJ. passado que ajudou aqui, mas que Sim. agora tem que seguir Não outro é rumo. mais um bom jogador. Ele pode voltar a ser, mas hoje ele não é mais. Eu tô falando de hoje, tô falando do presente. É isso, gente. Eu não entendo a dificuldade de a gente afirmar essas coisas. Não. Ué. É porque assim, aí é o português. Então eu tô- Ele tá falando, ele não é mais um bom jogador. Como que não, ele gente? está no mau momento. Aí é a forma como Então vai é falar, só fase. isso. Como é que a fase, a fase do cara é uma É coisa. Não, mas Exato. aí eu discordo. A fase, Aí ele não eu é sou bom mais jogador. pra concordar com o Cabido. Então ele não é bom jogador. Uma fase de 2 anos não é uma fase, né? Não, de 2 anos não, porque quando ele, em 22, no final de 22, ele faz ali uma sequência de uns 10 jogos muito bom, foi tanto que ele renovou no final de 22. Até a conversa foi assim, quando tava acabando o contrato, ele jogou bem. Ele não renovou, foi no meio de 22, não? Não, foi ali, mais pro final. E aí ele fez uma sequência boa de jogos em 22, aí ela falou assim, o Vargas, quando tá acabando o contrato, ele acordou. Essa foi a conversa. E aí 23 que aí ele oscilou. Machucou muito, quando jogava não conseguia. Ele renovou em abril de 2022. Eu também acho que foi bem no início do ano. Ele começou bem, Abril renovou de e acabou. 22? Exatamente. Mas eu lembro que foi antes de uma sequência boa de jogos, então faz bastante tempo. Então vocês têm razão. Eu achei que seria no final de 22. Pois é, eu acho que assim, já são 2 anos que ele não joga bem, né? Eu acho que deixou de ser uma fase. Não quer dizer que ele não seja um jogador recuperável. Abril de 22. É. A renovação. O Cabito acabou de olhar. Eu acho aqui. que ele pode ser útil para algum time e acho que depende muito mais do Vargas, inclusive. É difícil a gente falar isso porque tem muitos fatores que vão impactar, mas ele passa a impressão mesmo de não estar muito preocupado com a fase ruim que ele está vivendo. Eu acho que isso faz muito mal a ele. Se for isso mesmo, às vezes ele tem algum problema de fato físico e tudo mais que ele não está conseguindo, ou às vezes ele teve uma queda mesmo que acontece com os jogadores. Mas enfim, hoje eu acho que não dá para falar em fase ruim do Vargas mais não. Hoje ele me parece um jogador ruim hoje. Repito, não quer dizer que não possa ser recuperado. Ele não teve, acho que nem sequência. O Vargas, não lembro do Vargas jogar Ele tá largado no no último Atlético, ano, tá largado. em 23. O Vargas jogou 5 jogos seguidos Não. de titular, longe Quantos disso. qual o número Então, assim, do Vargas? É difícil até Os falar que ele tá números. mal, porque ano passado eu não Ele lembro. não deve ter feito 5 jogos como titular no ano. No ano, né? No ano talvez sim. Eu acho que não. Vou conferir Agora, que agora eu te falo. nem entrando, talvez, ele teve 5 jogos seguidos. Então é difícil você falar que o cara tá mal. Mas Assim, eu a acho questão. que é um indício, né? a- Você tem um jogador como Vargas, Ué, com mas- o custo que tem o Vargas, que não joga nunca, não é porque algo tá acontecendo. Não é porque ele tá, Claro, sim, não é sim, porque ele tá rendendo Ele teve e tá sendo preterido 31 pelo jogos técnico. no ano passado, 13 como titular e 18 entrando. Mas no Brasileiro foram 12 jogos, 4 só como titular. É pouco pelo valor que ele custa, sim, né? sim, não, isso não tem, acho que não tem discussão. E assim, O já é jogador de custo-benefício dele tá 34 ruim. anos, né? Gente, e repito, se ele desembolar, se ele realmente sair e desembolar no Fortaleza, muito legal. Mas aqui no Atlético, eu não consigo ver futuro pro Vargas mais. Não, ninguém consegue. Então pronto. Ok, então mas é isso. daí Se eu ele cravar fosse- que ele é um jogador ruim. Imagina eu falar assim, olha, legal. Olha o Vargas, ótimo jogador. Uma temporada ruim. Péssimo jogador. Mas não- Agora tá no Fortaleza. Não, Ó, mas, CJ. ótimo jogador. Agora tá na fase ruim. Péssimo jogador. Agora ele foi pro Flamengo. Ótimo jogador. Ué, mas não, ué. Bom, Isso aí tem... Eu Bom, não sei olha da só. fase até individual do cara. Não sei se ele passou por problemas particulares. Tô passando pano Mas pro Vargas, não, gente. Só isso acho que conta. cravar que o cara é péssimo jogador, um Não cara que já fala, foi mas calma, seleção, não, péssimo. seleção chilena. mas calma, ninguém falou péssimo, né? Eu só falei que ele não atua como ele atuou já. Que não, mas- hoje ele não é mais Não, útil. você não falou que ele isso. não é mais... O que eu falei? Falou que ele é um jogador ruim, Que ué. ele já foi um jogador bom.
Tanto que eu já peguei- foi um jogador bom, é bem difícil, diferente de já ser um De jogador ruim. estar jogando bem. Né? Enfim, gente. Dito isso, Tá porque confuso. nós eu, vamos assim, ficar... Não, né? não tá confuso. confuso, gente. Não tá confuso, eu velho. Não tenho tá. uma grande impressão de que quem contratar um Vargas vai fazer um péssimo negócio. Por quê? Porque não tem nenhum sinal pra você acreditar nele. Então isso Agora. serve pro Marinho também? Que já teve um ótimo momento no Santos. Excelente, aliás, diferente. protagonista. E não teve em O outros Marinho clubes? não tá péssimo no Fortaleza. Como o Vargas tá, né, recentemente no Atlético. O Vargas não faz nada há muito tempo. Qual foi o último bom jogo do Vargas? Você lembra assim? A gente não lembra de jogo do Vargas. Puxa na sua memória o último jogo que o Vargas entrou e impactou no jogo. Sabe aquele negócio? Não é, nossa, entrou e fez 3 gols. É, entrou e impactou no jogo. O Vargas entrou e mudou o jogo, como o Alisson entrou no jogo contra o penúltimo jogo aqui na Independência. Na Arena MRV. América e... Foi também? Ou foi lá em Brasília, né? Se bem? Não, foi Também antes do se jogo em Itabirito. Brasília. Também Mas foi ele contra o entrou e Itabirito. arrebentou, mudou o jogo e o Atlético ganhou Brasília. por causa do Alisson. Aquele jogo. Assim, você não lembra do Vargas a última vez que isso aconteceu. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Qual Nós foi não o estamos último jogo lembrando que ele aqui nem entrou. do Alisson. Mas dito isso, o Vargas é um bom jogador. Não, mas a gente sabe o que aconteceu agora. A gente não lembra quem foi o adversário. Dito isso, o Vargas é um bom jogador. Ué, Eu também acho. Contrata ele pro time de vocês, Leva então, uma Não, gente. pelada mas lá, uma ué. coisa é uma coisa, É, outra coisa é gente. outra coisa. Não. Cara, se separar a fase do cara, eu entendo, não render, custa caro. Problemas ótimo. fora de campo Problemas pode ser o fora. principal. Separou da mulher, Tá querendo, ótimo, tá não beleza. tá Tudo aqui, ó. Mas é o disposto, que eu tô não tá. falando. Aí assim, agora mas é o que ele- eu tô falando. Eu acho que fase é um negócio passageiro, né? Ô, Vocês mas falaram do qual que é o Vargas. tempo pra cada um, então? Tem que ter um Mas tempo? uma Não existe fase um de tempo. 2 anos sem o menor sinal, eu acho que deixou de ser uma fase. Sinceramente. Ah, não sei, Gris. Eu não consigo Repito mensurar aqui, isso. e não tô dizendo que é um jogador irrecuperável. Pode ser que ele vá pra algum time e jogue bem. Eu só acho que, por exemplo, cenário hipotético aqui, tá? E aí é uma diferença muito grande. Por exemplo, o Pavon não vinha jogando no Atlético tanto. Quando o Pavon foi vendido pro Grêmio, ele meio que dividiu opiniões. Muito torcedor não fazia questão da permanência do Pavon. Aí ele foi lá, estreou no Grêmio e arrebentou. E aí muita gente, tá vendo? Não sei o que e tudo. No caso do Pavon, eu acho que é válido. O Pavon foi o segundo jogador com mais passe para gol no ano passado do Atlético. O Pavon vinha sendo útil. Ele podia não ser o ótimo jogador que se esperava quando ele foi contratado, mas ele era muito útil dentro do elenco do Atlético. E acho que é possível que se arrependa, entre aspas, o Atlético daqui a pouco de ter liberado o Pavon pro Grêmio, porque ele vai ser um jogador importante lá pro Renato Gaúcho. Eu acho que o Vargas, se sair para um clube e arrebentar, vai pro Fortaleza e joga muito bem. Não é aquele jogador que você pode olhar e falar assim, o Atlético devia ter insistido no Vargas, Não. porque ele tá arrebentando em outro lugar. Não, Acho que porque não. eu acho que isso é uma acabou o unanimidade. ciclo Ele dele no está Atlético. insistindo, gente. Gente, Esse é o ponto. assim, Isso nós eu somos acho. unânime. Nós somos unânimes aqui. que é acho que o isso. quinteto e a torcida assina embaixo. Mas eu só tô querendo dizer que um cara que jogou no Cobreloa, Universidade do Chile, Nápoles, Grêmio, Valência, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres e Atlético e Seleção do Chile, Não, ele tem uma carreira linda. não é um jogador ruim, Ele tem cara. uma carreira não é perna linda. de pau, não. Sem É, dúvida. não é, ele Mas não é eu- bagre. Mas Longe eu disso, acho que você longe tá pegando disso. um ponto que, pra discussão aqui, Acho que é perder o rendimento. pra mim não pega. Não, pois é, gente. É um jogador de 34 anos. A carreira dele tá Gente, próxima do fim. os caras vão e ele perder talvez não- rendimento nunca mais mesmo, jogue velho. E bem. eu digo mais, se ele entra ali E hoje no lugar do Paulinho, do lado do Hulk, ele ainda desempenha ainda. Mas dá uma sequência pra ele. Aonde? Mas ele não vai ter essa sequência. lugar do Paulinho? Segundo atacante. O Vargas nunca foi ponta direita pra mim, ponta direita, ponta esquerda, como ele entrou várias vezes, e nem camisa 9, fixo na frente. Pra mim, ele é exatamente como o Atlético joga hoje. 2 atacantes. E ele sendo esse segundo atacante, vindo mais por trás, que é o que o Paulinho faz exatamente hoje. Eu acho que ele ainda faria alguma coisa, mas concordo plenamente que, já foram dadas várias chances. Sim, Ele não o ciclo demonstrou, acabou. ele não Ou pode ter demonstrou acabado. às vezes interesse mesmo. Então, assim, somos unânimes na questão. Ele sair seria bom pro clube pelo custo-benefício. Bom pro clube e talvez até bom pra ele, pra essa Não, recuperação, seria- essa oxigenação. Claro, Se ele quiser voltar a jogar futebol, CJ, seria excepcional pra carreira dele. Quem sabe? Agora você pode Agora, opinar, dito hein? isso, se o Atlético perder o Vargas, o Atlético precisa ir ao mercado contratar um atacante. E é ótimo pro Allan Kardec, enquanto a gente tá falando do Vargas aqui, ninguém lembra do Kardec, né? Não. Aí, Mas é esse o ponto. tem o Eu Vargas acho- e o Kardec pra você contratar. Qual que você contrata? Meu Deus do Porque céu. e- É o Vargas. eu acho que quando eu falo que o Atlético precisa ir ao mercado buscar um atacante, é porque assim, né? Vai ficar só com o Kardec? Eu acho pouco. E os Não, moleques?
Aí não vai. Ah, Achou o Alisson aí, ué? Tem o Alisson, Cadu, o Isaac. Isaac. mas o Mas Alisson a é um gente nem beirada, viu, né? só o Alisson que a gente viu mais, né? E o Cadu e Alisson é um Isaac beirada, praticamente né? O Alisson nada. não vai substituir o Hulk, por exemplo. Não vai entrar no lugar do Hulk. É porque assim, não que o Vargas hoje seja um cara 100% confiável, mas se o Atlético, o Hulk tem uma lesão, vai ter que ficar 2 meses parado. Aí você vai dar uma sequência pro Vargas, pra ver se ele vai encaixar e tudo mais. E é um jogador que você olha e fala, pô, é o Vargas. Mas o Vargas sai, o Hulk se machuca, vai ficar 2 meses fora. Vai ser o Allan Kardec? E só, Entendi. eu acho pouco, acho que o Atlético vai precisar ir ao mercado.